E aí, concurseiro e concurseira que vão fazer concursos de guarda municipal, especialmente o concurso da Guarda Municipal de Marechal Deodoro, que eu estou disponibilizando material gratuito aqui no canal de Direito, das matérias de legislação que estão presentes no edital. Hoje é dia 11 de novembro e o concurso vai acontecer em abril. Como você sabe, temos bastante tempo para estudar. Não só a parte de legislação, a parte de direito, como toda a matéria. E aí, hoje a gente vai aqui disponibilizar a resolução de três questões. Temos outros vídeos, estamos fazendo uns vídeos curtos aqui para você aproveitar aquele momento que está de repente ali sem nem estar pensando em estudar, tá mexendo ali no celular, diz, não, vou ver aqui um vídeo de 15, 20, 30 minutos aqui, já vou aprender alguma coisa. Claro que a gente tem e vai ter ainda mais aulas mais completas, mais longas do assunto, mas eu acho muito importante que você possa tá vendo esses vídeos mais curtos aqui com resolução de questão, que acaba não sendo muito cansativos e fazendo você ter mais interesse em estudar. Então, para não demorar mais, vamos às questões, né? Essa primeira de crime contra o patrimônio, né? Um crime contra o patrimônio, a gente sabe que está lá no programa. A parte de direito penal, nós temos crimes contra o patrimônio, nós temos crimes contra a pessoa humana, e crimes contra a administração pública. Basicamente, na parte de direito penal, é isso. E a gente vai ver todo esse material aqui gratuitamente aqui na página. Vamos lá, vamos ver como fica essa questão aqui, que é de guarda municipal. Ela diz: de acordo com a Secretaria do Município de Felicidade, um guarda municipal se deparou com um meliante apelidado de Mão Leve, com a posse indevida de 12 cartuchos de impressora que havia subtraído do depósito do almoxarifado. Se você viu o último vídeo que eu publiquei aqui no canal, a gente fala da questão dos crimes e de prestar atenção sempre nos verbos que aparecem na definição dos crimes, porque isso é de extrema importância, isso faz toda a diferença. Se na questão não é usado aquele verbo que está lá na definição do crime, não vai se tratar daquele crime. Então, quando você começa a estudar e perceber pela repetição que você vai estudando, resolvendo questão, vendo vídeo aula, lendo, você vai perceber os verbos que estão associados a cada crime. Por exemplo, subtrair, você deve já ter percebido que subtrair está ligado ao crime de furto e ao crime de roubo, que aliás são dois crimes bem parecidos e que na linguagem comum a gente mistura tudo, chama tudo de roubo normalmente. Mas aí tem diferença para o direito penal. Então, aqui a gente continua, né, com a leitura. O Mão Leve, né, pegou subtraiu 12 cartuchos de impressora que havia subtraído do depósito do almoxarifado, aberto com uma chave falsa. Aberto com uma chave falsa. Eu vou marcar aqui essa história da chave falsa porque tem um determinado crime que, se praticado com o uso de chave falsa, ele vai ser uma modalidade, ele vai ser um crime, né? O crime que eu não vou dizer agora, porque a gente precisa achar a questão, a gente precisa forçar um pouquinho a cabeça para entender qual é o crime, mas ele, quando ele é empregado com chave falsa, ele é um crime que é qualificado. Daqui a pouco a gente vai saber qual é o crime. Sobre o crime praticado por mão leve, analise as assertivas e indique com V as verdadeiras e com F as falsas. Vamos pegar as três alternativas, marcar e verificar embaixo no qual é a resposta. A situação apresentada caracteriza um roubo, portanto, um crime contra o patrimônio. O mão leve, ele pegou 12 cartuchos. Ele pegou 12 cartuchos de impressora no almoxarifado. Isso é um crime contra o patrimônio? É um crime contra o patrimônio de quem
é um crime contra o patrimônio de quem é o dono desse almoxarifado e desses cartuchos. Então, é um crime contra o patrimônio. Agora, é um roubo? A gente viu em outras oportunidades que o roubo é subtrair coisa alheia móvel. Coisa alheia móvel. Só que no roubo tem uma circunstância. É necessário que no roubo se pratique com violência ou grave ameaça. Aqui na questão foi dito que o mão leve subtraiu esses cartuchos com violência ou grave ameaça. Houve essa informação na questão? Não houve, né? Não houve. Se não houve, a gente não vai inventar. Então, não pode ser roubo. Ele não praticou roubo. Isso aqui é um F. Que eu vou diminuir de tamanho para não atrapalhar. Vou fazer fora. Isso aqui é F. Não foi roubo. Próxima. Esse crime contra a administração pública é classificado como roubo, porém não é um crime contra o patrimônio, porque os cartuchos são considerados materiais de consumo. Aqui é falso por vários motivos. O primeiro a gente já sabe, porque não é roubo, né? A gente já viu que não é roubo, então não é roubo. Ainda diz, porém não é um crime contra o patrimônio. A gente viu que é um crime contra o patrimônio, então esse não faz a questão ficar errada. E aí diz outra, dá uma informação que não tem em lugar nenhum da questão, que é um crime contra a administração pública. Quem disse na questão, quem falou que isso é um crime contra a administração pública? Além do mais, lá no Código Penal, os crimes contra a administração pública, no meio desses crimes, não tem o crime de roubo. Não tem o crime de roubo como um crime contra a administração pública. É claro que se pode roubar, praticar esse crime contra a administração pública, mas quando o Código Penal fala em crimes contra a administração pública, é uma categoria de crimes que são praticados, são crimes que só são praticados contra a administração pública, aqueles que estão lá definidos como crimes contra a administração pública. Então, não tem nada a ver essa história aqui. O roubo ele pode ser praticado contra qualquer pessoa, mas aqui nesse caso específico não houve essa informação de administração pública. Já a próxima assertiva diz: a retirada de cartuchos de impressora do almoxarifado mediante violação de fechadura com chave falsa caracteriza furto qualificado. Veja qual foi o verbo aqui que estava na conduta subtrair. A gente viu que foi subtrair. O verbo subtrair é um verbo ligado, subtrair, subtrair, é um verbo ligado a roubo e a furto. Roubo não é porque não houve emprego de violência ou grave ameaça. E furto? Foi furto? Aí é onde está. O furto é a subtração de uma coisa alheia móvel, mas não é empregado violência. Nesse caso aqui, o mão leve empregou violência. A questão diz que houve ameaça ou emprego de violência. Não houve. Então é um furto. Então é um furto. Aparentemente, essa assertiva é verdadeira. Mas diz assim, mediante violação da fechadura com chave falsa. A questão diz que ele usou a chave falsa, né? Caracteriza o furto qualificado. Sim, sim. Isso aqui é verdadeiro. Isso aqui é verdadeiro. O furto com o emprego de chave falsa é, é um furto qualificado, né? Qualificado. Mão leve praticou o crime de furto qualificado pelo uso da chave falsa. Isso isso é verdade, isso é verdade. Então a assertiva está correta. A assertiva está correta e nós vamos ver qual foi. Ficou FFV
e só pode ser a letra B. FFV é a letra B. Vamos para a próxima. Vamos seguindo agora com mais crimes contra a Desculpa, com mais crimes contra o patrimônio. Mais uma questão de guarda municipal. Vamos lá. Se o agente X emprega violência contra uma pessoa que andava pela rua com o fim de subtrair para si o celular dela, responde pelo crime de. Se o agente X emprega violência contra uma pessoa que andava pela rua com o fim de subtrair para si o celular dela. Olha só. Lembra? Lembra do verbo? Lembra do verbo subtrair? Pegar a caneta. Vamos lá. Canetinha, me ajude. Ok. Subtrair. Subtrair. Verbo subtrair. Quais são os crimes que a gente viu até agora que que tem como verbo o verbo subtrair? Roubo, né? Daqueles que a gente viu, roubo. Então, a gente já vai ficar desconfiado e a questão é essa aqui, do roubo. Mas vamos ver, vamos retirar as outras possibilidades. Lembra que o crime de dano é a destruição, a inutilização de um bem alheio? Aqui não houve essa destruição, ele simplesmente subtraiu, então não pode ser dano. A gente já tira, dano é errado. O estelionato. Você lembra que o estelionato é obter uma vantagem indevida, é, induzindo alguém a erro ou mantendo aquela pessoa em erro? Aqui, a pessoa andava pela rua e alguém subtraiu o celular dela. Não houve, não está aqui dizendo que a pessoa induziu a pessoa a erro. Estelionato é 171, né? Lembra que é enganar a pessoa para obter a vantagem devida. Então, também não é. O roubo é o 157. Vou marcar aqui caso você queira checar. E nós temos agora dois crimes aqui que podem trazer alguma dúvida porque eles são menos conhecidos. Que é o esbulho possessório, que é quando o esbulho possessório, a pessoa invade, né? A pessoa invade com violência ou com grave ameaça. É parecido com o roubo, mas o roubo você subtrai uma coisa móvel de alguém. No esbulho possessório, a pessoa com violência ou grave ameaça invade, invade o terreno ou um edifício alheio. Então é uma invasão. Ali é o esbulho possessório. Para o fim de esbulho possessório, você invade um terreno, um edifício alheio, com grave ameaça ou com violência. Isso está previsto, gente, no artigo 161, parágrafo 1º, 2. 161, parágrafo 1º, inciso 2, inciso segundo. Ok? Então não é o esbulho possessório, que é um celular, um bem móvel. E lá o esbulho possessório é sobre bem imóvel, um terreno ou um edifício. Então também está errado. E a apropriação indébita? A apropriação indébita é aquela situação em que você tem a posse ou a detenção de uma coisa, ou seja, uma coisa que não é sua, e você ali se apropria. Você se apropria, você se faz de dono. Agora você toma para si como se dono fosse. Está lá no 168. É parecido à apropriação indébita com o peculato. Só que o peculato é aquela situação em que o sujeito pratica essa conduta de apropriar-se de uma coisa que tem em razão da posse, mas em relação à sua condição de servidor público. Aqui não fala nada, não é o peculato. Aqui vai ser o Não, desculpa, aqui não é o gabarito, né? Porque aqui ele subtraiu uma coisa alheia móvel. Então, realmente é o roubo como a gente já tinha desconfiado, ok? Então, mais uma questão resolvida. Lembre-se sempre
de observar o verbo. Com esse verbo aqui, já no início da questão, antes de analisar uma por uma, a gente já tinha essa ideia de que provavelmente seria o roubo, mas a gente precisa checar os outros. Então, a gente sabia que era o roubo, mas vamos checar quais são os outros e quais são os erros da questão para a gente ir aprendendo a diferenciar esses crimes. E é nessa repetição, vendo e revendo, que a gente vai entendendo e gravando. Inclusive, é necessário que no estudo dos crimes a gente grave os verbos empregados. Então, faz todo sentido a gente ver e rever cada um deles. Vamos então para a terceira questão, para a gente encerrar esse vídeo para ele ficar bem curto. Vamos então resolver mais essa questão de crimes contra o patrimônio. Assinale a alternativa que não configura crime de furto qualificado. Aqui ele quer a que não configura. Essa questão está fácil de visualizar ou não, mas como eu disse, é bom a gente sempre marcar o que é que a questão quer. Ele está em destaque, mas a gente ainda assim marca para não esquecer. Ele quer saber o que não é crime de furto qualificado. Furto qualificado. O crime de furto qualificado está previsto lá no 157, no 155, desculpe, 157 é roubo, 155, parágrafo 4º. Ela tem vários incisos e cada um diz qual é a qualificadora, quando o furto é qualificado. Então, diz: cometido com destruição, rompimento e obstáculo à subtração da coisa, é furto qualificado, é uma qualificadora. A destruição, rompimento e obstáculo para a subtração da coisa, isso aqui está lá no, como eu falei, no 155, parágrafo 4º, e esse aqui é o inciso 1. É o inciso 1. Isso aqui é artigo 155, parágrafo 4º, inciso 1, qualificadora pela destruição ou rompimento de obstáculos, subtração da coisa. Já a letra B diz praticado com abuso de confiança ou mediante fraude, escalado ou destreza. Também é uma qualificadora. Então, a questão pede o que não é, né? Se ele pede o que não é e esse é, a assertiva está errada, essa daqui está errada. Já já a gente volta para discutir essa questão aqui, essa assertiva aqui. Vamos para a letra C. Realizado com emprego de chave falsa. A gente já viu aqui em outra questão que a chave falsa também é uma qualificadora, né? O emprego de chave falsa também qualifica o furto. E então também não pode ser. Tudo isso aqui, gente, vocês confiram lá no artigo 155, que é o artigo do furto, artigo 155, lá no parágrafo 4º, que é aí onde aparecem os crimes, aliás, as qualificadoras do crime de furto. 155, parágrafo 4º. E lá tem vários incisos e cada um tem uma qualificadora. Letra D. Praticado mediante concurso de duas ou mais pessoas. Furto praticado por mais de uma pessoa, em concurso. A gente chama isso de concurso de pessoa, concurso de agentes. É uma qualificadora? É também, está lá no 155, parágrafo 4º, no inciso 4º, e então só pode ser a letra E. Vamos marcar a letra E e ver o que é que diz. Realizado contra vítima que está em serviço de transporte de valores. Isso aqui não é a qualificadora. Se você pratica o crime contra alguém que está em transporte de valores, é uma causa de aumento de pena. É uma causa de aumento de pena e não, é, o furto qualificado. Na verdade, aqui é que aumenta a pena em 1/3 até a metade se a vítima está em transporte de valores. E, claro, a gente conhece essa circunstância.
E aqui, gente, não se trata do furto. Aqui não se trata do furto, mas aqui se trata já do artigo 157, né? Se trata do 157, parágrafo 2º, inciso 3º. E a gente vai agora voltar aqui para a gente discutir um pouquinho essa letra B. Ó, essa letra B, dá uma olhadinha nela. Aqui é o gabarito, mas veja essa letra B aqui. Praticado o furto qualificado, praticado com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza. Isso aqui parece com o que, gente? Abuso de confiança, a pessoa vai ali, está enganando, está mantendo a pessoa, ludibriando a pessoa por meio de fraude. Isso aqui parece o quê? A gente já viu alguma coisa parecida aqui, mas não é. Não é a mesma coisa. Parece estelionato, né? Estelionato, a pessoa induz a pessoa ao erro, mantém aquela pessoa em erro para obter dela aquela vantagem devida em prejuízo dessa pessoa. Mas aqui é furto. Porque aqui não é estelionato? Porque no estelionato o agente criminoso, o agente do crime, ele induz a pessoa a entregar a coisa. Enquanto no furto, o agente, ele próprio subtrai a coisa. Ele próprio subtrai a coisa. Então não é o estelionato, né? Essa é a diferença, é um furto. Assim a gente encerra esse vídeo, né, para ele ficar bem curto, não ficar cansativo. São 3 questões. Nessas 3 questões a gente viu muito de crimes contra o patrimônio, e aí você vê uma questão, aí vai vendo a outra, você vê que as informações se repetem, você vai pegando o jeito. E mesmo que você não seja um estudante de direito, um estudante no sentido de que estuda, não que seja um, um um estudante de graduação necessariamente, mas uma pessoa que estuda direito, ou mesmo que você não goste de direito, mas com essa repetição você vai pegando o jeito e melhora bastante sua chance de passar no concurso. Ok, gente, até o próximo vídeo.